E estamos de volta, como eu falei pra vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e vamos continuar aqui com nossa aula de química de hoje. Não é não, gente? Pois sem demoras, vamos seguindo. Ainda ficou faltando 3 questõezinhas pra gente finalizar da parte da aula anterior, pra gente continuar com o próximo assunto. Olha aqui, ó. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução de nitrato de prata e saturado. Beleza? Sem corpo de fundo, e obtém-se 15 gramas de resíduo. Meu povo, 40 menos 15 dá 25. Então quer dizer que foi 25 ml de água evaporada. Então é 15 gramas do sal, do nitrato de prata, AgNO3, que estavam dissolvidos em 25 ml de água, que é 25 gramas de água. Eu estou usando esse valor como referência por quê? Por causa dessa informação, ó. Ele falou que aquelas 40 gramas era uma solução saturada. Então, está dissolvida até o limite. Quando está dissolvida até o limite, a gente pode utilizar esses valores descobertos nesse experimento evaporando a água como coeficiente, como referencial, tá bom? Então, ó, ele quer saber qual a quantidade para 100 gramas. Bom, vamos botar aqui. Se 25 dissolve 15, 100 dissolve quanto? X. Se você lembrar que regra de 3 é proporção, aqui é a mesma coisa de multiplicar por 4. Aqui também. Aí, ó, fica bem facinho. Porque 15 vezes 4 vai dar 60 gramas de nitrato de prata. Show? Letra C. Viu como é sussa? Raciocínio rápido. Só jogar numa regra de 3. Eu só quero que vocês percebam um detalhe. O porquê que eu utilizei 15 gramas do sal para 25 gramas de água como minha referência. Porque a questão falou, ó, 40 gramas de solução. E 40 gramas de solução, se for saturada, significa que está dissolvida até o limite, tá? Se está dissolvida até o limite, então o que sobrou, as 15 gramas do sólido, estavam dissolvidas em 25 gramas de água. Porque o termo solução significa o quê? Soluto mais solvente. Show? Por isso que a resposta aí fica letra C. Agora as duas últimas eu quero que vocês tentem. São duas de teoria, bem tranquilinho. Como a gente já trabalhou bastante, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Vamos lá. Jorge, joga 2 minutinhos nessa questão para os meninos.
Então, vamos lá, gente, ó. A questão diz: quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que pode apresentar corpo de fundo? Gente, letra B, somente as saturadas. Show, minha querida de Lúcia, você acertou. Por quê? Vamos lá, gente, ó. No caso do corpo de fundo, na supersaturada e nas soluções insaturadas, o soluto está todo dissolvido. Agora, as soluções saturadas, elas permitem que tenha e também não corpo de fundo. Você pode ter uma solução saturada com a quantidade dissolvida até o limite, certo? E pode ter uma solução saturada com o corpo de fundo. As duas condições, ó. Você pode ter esta condição aqui. Beleza? Vamos supor, se for o cloreto de sódio, o sal de cozinha, você pode ter 35 gramas dissolvido, tá? Então aí fica uma mistura homogênea, certo? E pode ter 35 gramas dissolvidos. E, por exemplo, você colocou 50 ou 40, você colocou 45. E aí você fica aqui com 15 gramas de corpo de fundo. Nos dois casos vão ser saturadas, a diferença é que uma é heterogênea e a outra é homogênea. Tá? Isso levando em consideração que o cloreto de sódio é 35 gramas por 100 gramas de água. Estou levando esse valor em consideração, tá bom? Então, somente as saturadas. Então, letra B. Show é de Lúcia. E a 12, essa também eu vou deixar para vocês. Eu analisei alguns gráficos hoje. Eu quero perceber se vocês pegaram a ideia gráfica, tá bom? Qual é a resposta? Tem 4 sais aí. Digita para mim qual é o sal. É o da curva azul, laranja, vermelho ou roxo, tá certo? 2 minutinhos. Então, meu povo, olha ali, o gráfico diz o seguinte: quais desses sais apresenta maior solubilidade em 40 graus? Gente,
você vai fazer o seguinte. Vai aqui encontrar o ponto, ó, 40 graus, e vai, ó, subindo em cada gráfico. Se você observar, o NaClO3, ó, dá 120 gramas. O nitrato de potássio fica aqui entre 80 e 40, então em torno de 60 gramas. Cloreto de amônio, 40 gramas. E o cloreto de sódio abaixo de 40 gramas. Então, o mais solúvel de todos é o NaClO3. O ClO3 vem do ácido clórico. Então, aqui é um clorato de sódio. Tá? Fica bem tranquilinho aqui, ó. No caso, é o gráfico que está de azul. É o sal mais solúvel. E o menos solúvel de todos aqui, cloreto de sódio. Então, esse aqui é o mais solúvel. Show? Vamos seguindo? Agora voltando, agora dando uma revisãozinha de mudanças de fase. Vamos lembrar que as mudanças de fase são processos que também envolvem as conversões energéticas, tanto endotérmico quanto exotérmico. Por quê? Quando a gente está aumentando a temperatura, você vai aumentando o grau de agitação das partículas. O estado sólido tem um baixo grau de vibração, o líquido aumenta um pouquinho e o gasoso, a vibração é muito elevada, tá bom? Então, quando sai do sólido em direção ao gasoso, temos um processo endotérmico. Precisa se absorver energia. Agora, voltando do gasoso em direção ao sólido, estamos liberando energia, tá? Assim, vamos tratar de cada um. A fusão, quem teve infância entendeu. Fusão é a passagem do sólido para o líquido e é um processo endotérmico. O sólido vai derreter, absorvendo calor. Tá bom? Precisa absorver calor para derreter. Claro que essa sensação de frio que eu estou falando aqui, a gente só vai perceber, pessoal, em temperaturas suportáveis pelo nosso corpo. Por exemplo, aqui nós temos a fusão do ferro nessa imagem, você não vai ter sensação de frio. É um processo endo, mas se você botar sua mão aí vai queimar, tá? Então essa sensação de frio e sensação de calor que eu comentei em processos endotérmicos e exo, são naqueles processos que ocorrem numa temperatura suportável ao nosso corpo, tá? Porque em outras temperaturas muito mais altas ou muito mais baixas, ocorre a mesma situação. Porém, a percepção nós não vamos ter, porque são temperaturas que o nosso corpo não suporta. Tá bom? No caso da fusão, tem algo bem interessante que acontece. O gelo, diferente das outras substâncias, a água, ela tem alguns comportamentos anômalos. O que é isso? É diferente de todo mundo. A maioria das substâncias, quando você aumenta a pressão, você dificulta a fusão, quer dizer, o ponto de fusão aumenta junto. No caso da água, o aumento da pressão diminui o ponto de fusão. É por isso que patinar no gelo tem uma certa facilidade, porque a área da lâmina do patins, ela é muito pequena. Então esse aumento de pressão faz com que provoque uma pequena dissolução ali. Dissolução não, desculpa. Pequeno derretimento. Uma fina camada de água vai derreter, facilitando o deslizar do patins, tá bom? Mas na hora que tira o pé, como você retirou a pressão, o líquido que deu aquela leve descongelada congela novamente. Então a água tem esse comportamento anômalo, tá bom? Depois da fusão, temos o processo voltando, que vai ser exotérmico, que é a solidificação. A solidificação, como a imagem pode estar mostrando para vocês aí, lembrem-se, a água também tem outro comportamento anômalo. Todas as substâncias, quando congelam, tendem a reduzir o volume. A água não, aumenta. É por isso que quando você coloca uma garrafa de bebida, um refrigerante, só água mesmo, se você estiver bem cheia, quando ela congela, a garrafa estoura ou racha, dependendo do material. Por quê? O volume da água vai aumentar
ela não vai ter para onde ir, então vai provocar o quê? O estralhaçamento, a garrafa vai quebrar, certo? Por causa desse aumento de volume. Lembrando que a densidade é igual à massa sobre o volume. Como são inversamente proporcionais, quando o volume da água, quando ela congela, o volume dela aumenta, então ela provoca uma redução na densidade. É por isso que um iceberg flutua. E olha que o iceberg tem um peso muito elevado. Mas aí, no caso, a massa não vai influenciar. O que vai influenciar é a densidade, que vai ser o quê? A massa que aquele objeto possui, mas o volume que ele ocupa. Ok? Por isso que ele vai flutuar. Bom? Só para diferenciar, muita gente pergunta e eu gosto de deixar claro, a diferença do gelo para o gelo seco. O gelo é água sólida. O gelo seco é gás carbônico na fase sólida. Qual a diferença? O gelo, quando você pega nele, ele vai começar a derreter, a fusão. Então você vai perceber a existência da fase líquida, ele vai ficar molhado, correto? O gelo seco, use luva, porque se você pegar com a mão sem proteção no gelo seco, vai queimar a sua mão por causa da temperatura dele, que é muito baixa. Nesse caso, quando você pega no gelo seco, você percebe que ele é frio, tá? E também tem outro detalhe. Você não percebe a fase líquida, porque ele passa do sólido direto para o gasoso. Você observa uma fumacinha saindo. É muito comum, em algumas festas, eu já vi em algumas formaturas, que o pessoal pega pedacinhos de gelo seco e coloca nas bebidas, tá? Por quê? Porque ele começa a sublimar e fica saindo uma fumaça. Aí fica parecendo uma experiência científica, fica parecendo um efeito, assim, fica bem diferente, fica bonito. Então, como é gás carbônico e ele está evaporando, não vai fazer mal. Claro, você não pode respirar só o gás carbônico, mas como tá se for no ambiente aberto, não tem problema. Ambiente fechado eu já não recomendo, porque aí o gás carbônico você pode ficar um pouco tonto, tá? E você consegue estar usando a bebida, o refrigerante, ou a bebida qualquer, e você vê a fumacinha do gás carbônico saindo, o vapor dele. Já a vaporização, ela ocorre em 3 etapas diferentes. Cada etapa é influenciada pela velocidade. A evaporação é lenta, a ebulição é rápida e a calefação é instantânea. E a passagem do líquido para o gasoso. Vamos falar de cada um. Bom, a evaporação é o processo, além de lento, superficial. Por quê? Só acontece na superfície da molécula. Só aqui, ó. As moléculas de água que estão mais no interior do sistema, elas não evaporam, elas ficam lá quietinhas no estado líquido. As que estão na superfície começam a absorver calor que está em volta, e essa absorção de calor faz com que ela evapore, tá? Essa evaporação ocorre bem devagar, certo? Lembrando que quando você está no ponto de fusão, ocorre a fusão. No ponto de ebulição, ocorre a ebulição. Mas a água tem um ponto de fusão 0 e o ponto de ebulição 100. Então, qualquer temperatura entre a fusão e a ebulição, desde que não seja a fusão e desde que não seja a ebulição, qualquer temperatura entre elas vai ocorrer a evaporação, tá? Ó. Qualquer temperatura aqui evapora. Claro que quando está em temperaturas menores, a evaporação é mais lenta. Quando você vai aumentando a temperatura, você facilita a evaporação. Só que a evaporação tem fatores que afetam ela. Por exemplo, a área de contato. Bom, a roupa ela seca mais rápido, né? Quando está bem estendido no varal. Por exemplo, quanto maior a área de contato, mais rápido vai evaporar. Show? De novo, ó, vamos pensando aqui.
Primeira coisa que a gente vai fazer. Imagina o seguinte. Você tem uma roupa, uma toalha, você deixou toda embolada no varal e a outra você estendeu. Deixou bem retinha. Você vai perceber que aquela toda estendida vai secar bem mais rápido, porque você aumentou a área de contato, além com o calor, com a ventilação, com todo o sistema que está em volta. Tá bom? Então essa evaporação ocorre de maneira mais rápida. Quando você passa o pano, molhou, deixou cair água no chão, se você deixar do jeito que está, seca, mas demora. Quando você passa o pano, você está espalhando. Além de tirar uma parte com o pano, quando você espalha, você está aumentando a área de contato. Então vai evaporar muito mais rápido. Já a ventilação, ela retira o vapor daquela região, diminuindo a umidade, fazendo o que, pessoal? Com que volte a evaporar. Lembre-se que quando a umidade está alta, fica menor a quantidade de vapor que você consegue jogar na atmosfera. Porque também existe um limite. Lembre-se que quando a umidade está muito alta, o que é que acontece? Chuva. A chuva é a natureza devolvendo excesso de vapor d'água na atmosfera. Tá? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas. Então vai evaporar mais rápido. Temperaturas mais baixas, você evapora de uma maneira menor. Temperaturas mais altas, evaporam maior. Menor umidade, como já disse, um dia seco, roupa seca rápido. Num dia chuvoso, seca de maneira mais lenta. Tá certo? Então, gente, ó, esses fatorizinhos, dá uma anotadinha, dá um tempinho, quem tá no YouTube, tira um print, pra gente pegar essa referenciazinha pra estudar. Vamos lá, 2 minutinhos.
Então vamos seguindo aqui. O pote de barro, pessoal. O pessoal que gosta... Exatamente, o pessoal de Barreiras. Perfeito. Ó, esse do pote de barro é legal, que já caiu uma questão no Enem com esse tema, tá? Quando se trata de Enem, pessoal, eu sempre tento dar muitos exemplos aqui para vocês, aplicações do dia a dia, porque de uns tempos para cá o Enem ele focou 100% em as questões de química em aplicação. Antigamente, de vez em quando, caía uma questão teórica mais direta, né? Uma conceitual. Mas de um tempo para cá, não. 100%. Ele pega uma situação do dia, do cotidiano ou industrial e diz, ó, acontece isso aqui. Por quê? Aí você tem que associar com o conteúdo que está estudando. No dia dessa questão, ele estava associando a mudança de fases, o exemplo da moringa, o pote de barro, né? Por quê? Ele contava a historiazinha do pote de barro e perguntava por que a água ficava fria. Ele dizia assim, não gelada. Não era estupidamente gelada, mas ficava fria, bem agradável. Dá para beber na tranquilidade. Quem tem pote de barro aí, eu acho bom demais. Quando eu estou na casa da minha avó, vai tibum. O que é que acontece? O barro é poroso, tá? Como ele é poroso, quando você enche ele de água, a água ela vai passar por esses poros, mas calma. Eu não estou dizendo que a água vai vazar do pote, não vai, tá bom? Porque os poros são muito pequenos, mas a água consegue passar, ok? Esses poros, quando a água atravessa esses poros, ela chega do lado externo, na superfície do pote, tanto que pote de barro, quando a gente pega nele do lado de fora, nós temos a sensação de que ele é úmido, não é molhado, não é que ele está saindo muita água, ele está úmido, tá? Úmido e frio. Por quê? Porque à medida que a água vai chegando na parte externa do pote pelos poros, ela começa a evaporar essas moléculas e elas vão evaporando, retirando calor de algum lugar. E de que lugar é esse? Do próprio pote, do meio externo e da água que está dentro do pote. Como ela vai evaporando e vai retirando calor, ela vai deixando o ambiente mais frio. E a água que fica dentro do pote resfria também, certo? Porque a evaporação é um processo endotérmico que ocorre com a absorção de calor. Então a resposta não era para você dizer, era você dizer o quê? Que a água ia evaporar e durante a evaporação ela absorve calor, diminuindo a temperatura da água no interior do pote. Show? Agora a ebulição. A ebulição é a vaporização rápida, que ela ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, certo? Todo líquido tem uma pressão de vapor, tá, gente? Que é quando a quantidade de vapor que aquele líquido libera, deixa volatilizar, se iguala à pressão do ar. Quando isso ocorre, que a gente chama de pressão máxima de vapor, a água começa a ferver, certo? O que é vaporização? É a ebulição. É a vaporização com formação de bolhas. Show? Essa formação de bolhas só vai ocorrer quando essa condição aqui for atingida. A pressão de vapor se igualar à pressão externa. O interessante é que no espaço você só encontra líquido em ambientes que têm atmosfera. Por exemplo, com o projeto Artemis, que tá da NASA, que é para ir para a Lua agora, né? Por que eles estão indo? Porque mapearam, além do hélio 3, que é um material químico que tem lá, encontraram água. Mas a água não está líquida. É gelo. Porque como não tem pressão, na Lua não tem atmosfera, não tem pressão, a água não fica líquida. Ela sublima lá. Ela sai do sólido direto para o vapor. Tanto que a água vai ser exatamente minerada. Vai procurar onde é que tem gelo, vai minerar, só que vai pegar aquele gelo e vai levar para um ambiente fechado, pressurizado. Por exemplo, ou dentro da nave, ou dentro de algum ponto de apoio que eles vão construir lá. Aí dentro desse local onde tem pressão, a água fica líquida, certo?
Mais uma vez, a água fica líquida nessas condições. Mas sem a pressão, ou é sólido ou é vapor. Fica na fase gasosa, tá certo? Sussa, por exemplo, outra coisa interessante quando se cita pressão é quando estamos analisando cidades com altitude, tá? Vamos falar lá de Potosí, na Bolívia, que fica... É uma cidade, eu não sei se é um bairro ou uma cidade vizinha de La Paz, que fica 4.000 metros de altitude. E ao nível do mar, 0 metro. O que acontece é que com essa altitude, a pressão atmosférica é menor. Então, o ponto de ebulição da água na altitude dessa, ele é menor do que 100. Certo? Ele é menor que 100 graus, ele não é de 100 graus. E ao nível do mar, o ponto de ebulição é exatamente 100 graus. Isso quando nós consideramos a água pura, tá, pessoal? Não se esqueçam. A água pura. Porque quando tem sais dissolvidos, quando tem substâncias dissolvidas, o ponto de ebulição ele varia, ele modifica, ele aumenta, tá? Então, aquela velha pergunta. Bora ver aqui o pessoal de Barreiras, Jerumenha, Edilúcia, Pajeú, Pavussu, Suí, vão me responder. Meu povo, aonde eu vou falar e vou ficar aqui em silêncio que eu vou esperar vocês digitarem no chat. Eu coloquei ao mesmo tempo, eu coloquei uma panela aqui, ao nível do mar, e uma outra pessoa que eu estou no telefone, na hora que eu falei, acendi o fogo, lá em Potosí ela acendeu também. Colocamos a mesma quantidade de água para ferver ao mesmo tempo. E a gente estava com fome, colocamos um ovo dentro. Aí eu lhe pergunto, aonde a água ferve primeiro? É a primeira pergunta. E a segunda, quem vai comer o ovo primeiro? E aí, meu povo, coloca aqui para mim no chat. Estou de olho aqui no chat. Coloca, eu vou ficar aqui quietinho esperando vocês responderem. Quero ver se vocês conseguem. E aí? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. A água vai ferver primeiro lá em cima, lá no alto do morro. Porque como a pressão lá é menor, a água vai ferver na temperatura abaixo de 100. Vamos chutar um valor aqui, por volta de 92 graus, por exemplo. Tá bom? Então a água ferve primeiro lá e só vai ferver aqui depois. Certo? Agora a comida vai ficar pronta primeiro aqui. Por quê? Porque a comida não está preocupada se a água está fervendo. Ela quer saber se está o quê? Quente, que é o calor que vai provocar o cozimento. Então quem vai comer o ovo primeiro é quem estiver ao nível do mar. Certo? Então seguindo. Curiosidade. Se reduzirmos a pressão num sistema fechado, podemos fazer um líquido ferver sem aquecimento. E não é difícil fazer isso. Você pode pegar uma bomba, né, de vácuo, colocar água, por exemplo, a 50 graus dentro de uma mufla, que é um sistema que você consegue reduzir a pressão. Você começa a reduzir a pressão, reduz a pressão, e quando você reduz a pressão a um certo ponto, o líquido vai começar a ferver. Ele começa a ferver porque você reduziu a pressão externa e facilita a atingir o ponto de ebulição, porque ele vai diminuir bastante, tá certo? Outra panela de pressão, outra curiosidade, que no caso da panela de pressão o que vai acontecer é o seguinte, você vai criar um sistema fechado. Esse sistema fechado vai ter uma pressão interna maior que 1 atm. Se você faz essa pressão ficar acima da pressão atmosférica, você aumenta o ponto de ebulição. Então, ó,
Vamos supor que você tem uma pressão aí de vai atingir 1,4 atm. A temperatura, o ponto de ebulição vai ficar maior do que 100 graus. Certo? É por isso que na panela de pressão utiliza para fazer os alimentos mais rápidos, porque você consegue obter temperaturas maiores dentro da panela de pressão. Show? Que ela você vai provocar o cozimento do alimento mais rapidamente. Já a calefação é aquela brincadeira que a quinta série não permite que a gente largue, que é quando você tem uma superfície muito quente e adiciona água, aí vai evaporar. Então, nesse caso, é a famosa vaporização brusca. É quando você coloca uma superfície muito quente, uma pequena quantidade de água, e ela vai evaporar. Ela vai vaporizar praticamente instantaneamente, de maneira brusca, muito rápida. Bom? Condensação e liquefação. Processo de passagem do gasoso para o líquido, porque a condensação é o termo que a gente utiliza mais para o vapor. A liquefação é o processo mais geral, que a gente utiliza a passagem do gás para o líquido. Lembrando que gás e vapor são diferentes. Outro processo, a sublimação. Aqui tem um exemplo de 4 substâncias, mas tirando a cânfora, as outras 3 são mais comuns. A naftalina, o iodo e o gelo seco. Que a sublimação é a passagem da fase sólida para a gasosa e vice-versa. Lembrando que da sólida para a gasosa, o processo é endotérmico. Endo. E voltando, é exotérmico, tá certo? Indo é endo, voltando é exo. Bora fazer as questõezinhas aqui, ó. Olha essa primeira. Colocando-se um copo de água gelada, verificamos após certo tempo que exteriormente o copo fica molhado. A explicação para esse fenômeno é, meu povo, o que acontece, o que é? Vamos lá. O vapor de água vai condensar na superfície que está o quê? Fria. Vai ocorrer a letra A. Como a superfície está fria, o vapor de água vai perder calor. Como é um processo exotérmico, vai liberar calor, reduzindo sua temperatura e atingindo a fase líquida novamente. Show? É isso que acontece. Por isso que o copo, toda vez que você bota água muito gelada, o copo fica todo molhado por fora. Segunda. Falou em naftaleno, iodo, gelo seco. Você nem bate cabeça. A resposta é o quê? Sublimação. São as substâncias que passam direto da fase sólida para a gasosa e vice-versa. Gravem esses exemplos: naftaleno, iodo, gelo seco, que já fica mais fácil de você perceber quando é que é um processo de sublimação ou não, tá bom? Esta terceira, acabei de responder uma semelhante. Bora, vocês vão ter que acertar. Qual é a respostazinha dessa terceira aqui? É de Lúcia, você que está acertando tudo, a Rocha, o pessoal de Barreiras também. 2 minutes.
Olha aqui. Sensação de gelado. Isso significa o quê? Que houve absorção de calor, processo endotérmico. Gente, quando a questão citar para vocês que houve uma sensação de gelado, de resfriamento, está se tratando de um processo endotérmico. Quando cita aquecimento, é um processo exotérmico. Beleza? Sussa, vamos seguindo? Olha aqui. Olha essa quarta. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. De novo, a água evapora, absorvendo o calor do corpo, e aí você vai ter a sensação de frio. Isso é um processo endo. Então, ó, onde tem exotérmico e atérmico, a gente já corta logo. Endotérmico porque absorve calor. E absorve esse calor da onde? Do corpo. Por isso que a resposta é a letra B. Absorve calor do corpo, diminuindo a temperatura e você vai ter aquela sensaçãozinha de frio. Viu como é simplesinho? Nada de outro mundo, sussa demais. Olha aí mais uma. Deixa eu ver quantas eu botei aqui. Essa daqui eu vou deixar para vocês. Ó, a quinta, ó. Numa praia em pleno verão, um estudante de química observou um carrinho que usava gelo seco. Antigamente, se usava muito gelo seco, mas hoje em dia é difícil encontrar. Não é tão simples. Então, os carrinhos de picolé agora usam umas bolsinhas térmicas de gelo. Põe gelo dentro, né, para manter uma temperatura de zero, para conservar. Mas antigamente usavam umas placas de gelo seco. Aí, como o gelo seco é menos 75 graus, ele fica, aí o picolé ficava mesmo top. Agora, zero não. Zero ele já vem meio molinho. Dá pra segurar, mas se depois de meio-dia já tá derretendo. Agora, se fosse gelo seco, meu amigo, era o dia todinho. Só que gelo seco, meu filho, sua fumaça branca sofre sublimação. Então aqui nós temos a resposta, letra B. Sublimou, passagem do sólido para o gasoso. Tá? Tranquilinho? E essa daqui, para vocês, facinho demais. Qual a alternativa? Vamos lá, gente, coloca aqui para mim. Eu volto já com a resposta. 2 minutinhos.
E olha aqui, gelo seco, sublimação, neve, solidificou, secando roupa no varal, evaporação, se derreteu, é uma fusão, letra A. Tranquilinho? Facinho demais? Agora, ó, vamos dar uma relembrada nos gráficos, gente. Curva de aquecimento e resfriamento. Primeiro lugar, esse tipo de gráfico serve para você diferenciar substância de mistura homogênea, tá bom? Porque mistura heterogênea, a gente já consegue identificar visualmente. Então, não precisa de um gráfico desse para analisar. Os gráficos, eles vão ter o seguinte comportamento. Esses patamares aí, como você pode ver. Os patamares mais importantes de analisar é o patamar da fusão e o patamar da ebulição. Porque analisando o patamar da fusão e da ebulição, nós identificamos se aquele gráfico está seguindo o quê? Se está constante ou se está sofrendo variação, tá certo? Nesse caso, os outros pontos são, o primeiro patamar, o estado sólido, aí nós temos o ponto de fusão, que vamos ter sólido e líquido ao mesmo tempo. Aí temos o patamar do estado líquido, aí é ebulição, onde teremos líquido e vapor, e o patamar do vapor. Então, analisando estes pontos, nós vamos identificar que tipo de gráfico teremos. Olha o primeiro, o gráfico de uma substância. O patamar do ponto de fusão e ebulição são constantes. Olha aqui, ó. Repare que a fusão está aqui, ó. Ela começou neste ponto, terminou nesse, e durante todo o tempo obteve-se somente um valor de temperatura. Olha o ponto de ebulição. Começa aqui, termina aqui, ó. E durante todo esse período, só teve um ponto. O ponto de ebulição. Reparem, quando a temperatura, o tempo varia e a temperatura fica constante, este gráfico é o gráfico de uma substância. Durante o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a temperatura não sofre variação. Isso acontece porque durante o período da fusão e da ebulição, a temperatura é utilizada para separar as moléculas, tá? A energia é toda utilizada para romper as ligações e interações que mantêm as partículas unidas. Por isso que a temperatura fica constante. No patamar do sólido, do líquido e do vapor, a temperatura aumenta por causa que está aumentando o grau de vibração das partículas, certo? Então é dessa maneira que fica. No caso de uma mistura, olha aqui o que eu acabei de citar, a temperatura se mantém constante porque o calor fornecido não altera a energia cinética, pois é utilizado para quebrar as ligações ou interações, tá bom? Mistura. No caso de uma mistura, o ponto de fusão e ebulição variam, eles vão sofrer variação. Olha aqui, ó. Começa aqui a fusão, termina aqui. Observe que obtém-se uma variação. Começa numa temperatura e termina em outra. Olha a ebulição. Começa neste ponto, neste tempo. Termina nesse outro tempo aqui, ó. E o ponto de ebulição, ó, apresenta uma faixa de variação. Quando o ponto de fusão e ebulição variam, nós temos uma mistura. Quando são constantes, nós temos uma substância. E tem dois gráficos, que são dois tipos de mistura. A mistura eutética e a mistura azeotrópica. Qual a diferença delas? A eutética, você observa que o ponto de fusão é constante, porém o ponto de ebulição sofre variação. Tá? O ponto de ebulição varia, o ponto de fusão é constante. Exemplos, nós temos a solda, tá? Que é uma mistura de chumbo com estanho, e o bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho, tá certo?
Então, algumas ligas metálicas têm esse comportamento, tá? Já a mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão sofre variação. Um exemplo bem comum é aquele álcool de supermercado, que é 96% de álcool e 4% de água. Essa mistura homogênea, ela é do tipo azeotrópica, tá bom? Então vamos recapitular. Mistura eutética apresenta ponto de fusão constante, mas a ebulição sofre variação. Já a mistura azeotrópica, o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é constante. Esses dois tipos de mistura, principalmente a azeotrópica, você não consegue utilizar nenhuma destilação simples e muito menos uma fracionada para fazer a sua separação, tá? Você precisa usar um processo químico, uma reação química ou um sal higroscópico que absorva a água, mas por um método físico você não consegue separar essa mistura azeotrópica, como exemplo, a água e o álcool, tá? Nessa porcentagem, 96% de álcool e 4% de água. Para o álcool ser anidro, que a gente considera 99,99% de álcool, aí você tem que fazer um processozinho químico, né? Ou então utilizar um processo higroscópico, colocar um sal, um sólido, que absorva a água. Aí deixando a quantidade do sal, né? Ou a quantidade de água muito baixa ou quase zero. E aí você vai ter o álcool etílico anidro. Show? Então, meu povo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui da aula hoje. Nossa revisãozinha aqui finalizando, para a próxima semana a gente já começar assunto novo, tá certo, pessoal? Então, gente, ó, um grande abraço para todos vocês. Até a próxima semana. Tchau.